Olá, pessoal, boa tarde. Deixa eu colocar um filtro, minha gente. Colocar o filtro aqui. Ah, entrou o filtro. A gente não teve tempo de fazer make, como toda semana. Recebendo aqui vocês na sala de minha casa. O tripé tá um pouquinho torto. Olá, hoje convidada especial, Amanda Salomão, falando aqui com a gente sobre propósito. Ela já tá aqui. Vou mandar o convite aqui pro pessoal que eu tenho na lista, pro pessoal entrar aqui com a gente. Olá, pessoal. Olá, Cris. A Amanda tá aqui já. Deixa eu mandar pro pessoal. Vai convidando os terapeutas que vocês conhecem aí. Clica no aviãozinho aí embaixo na tela de vocês. Manda para eles assistirem essa super aula. Vai ser muito importante. A gente vai falar de propósito. E eu já vou chamar a Amanda aqui para ela ir se apresentando, falando com vocês aqui, para a gente adiantar. Olá! Ela tá entrando, gente. Tô mandando enquanto isso aqui. Olá, boa tarde! Olá! Que delícia estar aqui, gente. É muito bom. Eu falo que aqui é a sala do bate-papo, sabe? Toda vez que eu entro para fazer live, falo, eu vou conversar com a galera. Como se eu pegasse o telefone e vou bater um papo. Gosta, é a beleza da modernidade, né? Algumas coisas boas tem. Sim. E Amanda, se apresente para o pessoal, enquanto eu vou mandando aqui o convite para o pessoal que eu tenho na minha lista, os terapeutas. Bom, então vamos lá. Primeiro é uma honra estar aqui falando com essa audiência maravilhosa que você tem, terapeutas. Eu sou Amanda Salomão, eu sou consultora de propósito de carreira. Já estou há 7 anos aí trabalhando com desenvolvimento humano focado em gestão de carreira, em orientação profissional, sempre alinhado com o propósito profissional, com o sentido do trabalho e tudo mais. E é isso, estou feliz da vida que a gente se conheceu aí através da Mari. Muito amor. E Amanda, é interessante, né, a gente falar sobre essa questão do propósito, do terapeuta, né? Porque a gente vai muito de peito aberto, assim, né, para essa carreira. Eu vou largar tudo, vou virar terapeuta. E é isso mesmo que a gente quer, mas a gente precisa de um preparo, né? Eu tenho algumas coisas aqui no meu feed falando de migração de carreira, quero retomar esse assunto também. Mas diga pra gente o quanto que o propósito é importante, assim, não só para a carreira do terapeuta, tá? Mas eu acredito que para tudo que a gente vai fazer nessa vida, a gente acaba entrando no mercado de trabalho para pagar boleto. Sim, exatamente. Então, e assim, acho que a primeira coisa que eu quero deixar clara é que quando eu estou falando de propósito profissional, eu não estou falando necessariamente da gente trabalhar com o que a gente ama, né? Porque esse passo da gente trabalhar com o que a gente ama, ele é uma coisa que demora, ele é uma coisa que exige muito esforço, muita resiliência, principalmente no nosso Brasil, não é mesmo? Com tanta coisa que, além da nossa vontade, também interfere para que a gente consiga ou não trabalhar com o que a gente gosta. Quando eu falo de propósito profissional, eu quero trazer para as pessoas o conceito de entenderem o que elas querem fazer com a profissão delas no mundo, com o trabalho delas no mundo, antes de escolher que trabalho vai ser, né? Então, se a gente consegue dar este passo, fazer essa identificação de propósito profissional, do que a gente quer fazer, eu acho que eu estou me ouvindo. Não, saiu, eu tirei que eu coloquei aqui pra gente ver os comentários. Desculpa. Tá bom? Imagina. Então, quando eu estou falando do que eu quero fazer com o meu trabalho no mundo, eu começo a entender que eu posso fazer isso com muitos empregos diferentes, com muitas profissões diferentes. E aí isso traz para a pessoa uma flexibilidade. E aí fica mais fácil, inclusive, fazer essa transição de carreira que você falou. Que é assim, poxa, eu estou num trabalho que eu não gosto. E aí eu descobri, no caso aqui da sua audiência, que, o
ser terapeuta vai ajudar com que eu, de fato, entregue para o mundo o que eu quero. Só que eu preciso fazer essa transição. Como eu faço isso? Se eu consigo identificar esse cenário maior, né, esse guarda-chuva do propósito profissional, eu consigo ver, bom, então, como eu consigo alcançar o meu propósito ainda dentro desse emprego e usar esse emprego que eu sei que eu não gosto mais como uma alavanca para chegar até a terapeuta, para chegar até essa atuação que eu sei que vai me preencher 100%, para a gente não ir para aquela lenda urbana de que a gente tem que jogar tudo pro alto e se jogar de cara na atuação nova, porque, né, isso é uma lenda. Pouquíssimas pessoas têm o privilégio de conseguir fazer isso, porque a gente tem que sobreviver, né? Somos uma sociedade onde a gente precisa pagar conta, onde a gente tem que comprar a comida que a gente come todo dia. Então fica irreal. E aí isso causa ansiedade, né, inclusive. Porque se eu não consigo entender como é que esse trabalho pode me ajudar a chegar lá, e como ele pode, pelo menos 1%, né, um pouco do que eu falei até na palestra que eu fiz lá para a Mari, como é que esse trabalho me ajuda 1% a alcançar esse meu propósito, né? E aí, como que ele pode me levar pouco a pouco até essa profissão maravilhosa de vocês, que é ser terapeuta, que é ajudar as pessoas. Então, quando a gente não faz essa identificação, o caminho fica puxado, né? E aí, mesmo quando a gente está nesse caminho, a gente sabe que tem dia que você acorda desmotivado, que a gente acorda triste, porque a vida continua acontecendo ao nosso redor. E aí, se eu consigo identificar o meu propósito, é ele que vai me tirar da cama, né? Inclusive, é por isso que eu faço todos os dias de manhã enquete lá no meu perfil e aí, você vai na força do propósito ou dos boletos hoje, né? Porque, gente, honestamente, tem dias que é só o propósito que me tira da cama. Que às vezes eu quero nem pagar os boletos, me coloca no Serasa, não tô nem aí, entendeu? Porque tem muita coisa internamente acontecendo, os perrengues da vida. E aí eu falo, bom, mas o que eu vou conseguir fazer no dia de hoje? Eu vou conseguir chegar mais perto do meu propósito. Aí eu falo, então tá, eu me jogo da cama, levanto, porque pelo menos tem algum sentido que eu tô levantando, né? Eu falo muito, você me interrompe, tá? Por favor. E olha que interessante, né, o que você disse. Outro dia eu estava conversando com um aluno meu, que ele está no processo de migração também. E aí ele participa de alguns cursos meus que eu ministro presencial, né? Aí ele falou, sexta-feira eu acordei, eu fui atender a cliente às 8 da manhã, estava sem coragem de levantar da cama. E aí depois eu ainda tinha que logar para atender no corporativo. Ele falou, eu tenho medo que isso me abata na minha profissão como psicanalista. Eu olhei para ele e falei, você acha que, por mais que a gente viva do propósito, da nossa missão, a gente não vai sentir a mesma coisa que às vezes a gente sente no corporativo, por exemplo, né? Então as pessoas têm uma fantasia, uma ideia de que a gente acorda todo dia no pique. Gente, ainda mais nós que somos mulheres, que somos regidas pelos ciclos lunares, né, que é o nosso ciclo menstrual. Gente, tem dia que você fala, meu Deus, eu vou pelo compromisso. Não é pelos boletos, a missão é o compromisso, porque eu tenho um negócio com compromisso. Então a gente vive a mesma coisa e os terapeutas se frustram quando sai do trabalho, às vezes faz até um processo de migração de carreira, ok, e aí chega um dia ele não tá afim naquele dia de atender, e às vezes a agenda tem 2, 3 clientes, e ele precisa, e tem a necessidade, a importância dele atender aquele cliente que talvez está no mesmo processo que ele naquele dia. Ou ele pode escolher de remarcar aquele cliente, coisa qual, para quem tem um negócio próprio, não é interessante. Não, não é, nem um pouco, nem um pouco. Não, e assim, eu não me autodeclaro terapeuta, porque eu acho que ser terapeuta envolve coisas muito mais profundas, né? Mas eu estudo muito sobre desenvolvimento humano, sobre a mente. Tenho uma mãe que é psicóloga, faço psicoterapia faz 10 anos e não vou largar nunca mais. E uma coisa que eu percebo, eu também atendo pessoas individualmente, em grupo. E aí eu percebo que, assim, a única coisa que combate de verdade a minha TPM, né, aquele estresse, é no trabalho, gente. Tem vezes que eu levanto também nessa pegada e você fala, não quero, não tô bem, tô um caco por dentro. E aí você começa a atender e eu termino o atendimento feliz. E aí eu falo, mas nem chocolate faz isso, tá? Então, assim,
também pode ser um bom indicativo, né, para quem está tentando definir esse propósito, o que você faz que te alimenta por dentro, né? Que te dá esse ânimo, mesmo que você, antes de ir, você não esteja animada, né? Animado, e aí depois que você fez, você fica mais revitalizado, fica mais animado. Então, isso também pode ser um indicativo do seu propósito, de que você está fazendo o que você quer entregar para o mundo, né, com essa atuação. E olha que interessante, né? O que me chamou a atenção e convidei a Amanda aqui, né? Depois que Mari ainda acendeu uma luz, falou, Adriana, chama a Amanda para fazer uma live. Eu falei, ai, meu Deus, eu nem tinha tido essa ideia de Mari. Gratidão, Mari. Maravilhosa. Porque, só para contextualizar a galera, eu estou participando da mentoria, né? Instagram Essencial com a Mari, do Despertando Mari. E aí, uma das aulas bônus foi de Amanda. E eu assisti depois, porque essas aulas bônus são de terça, e terça-feira é o dia que eu tô com as minhas mentoradas, e o meu mentorado, inclusive, ele está aqui, que é Joe. E então eu não consigo assistir no ao vivo. E aí a Amanda falou uma coisa do 1%, e eu até fiz um post aqui no feed, que me chamou muita atenção, porque assim, hoje o que eu manifesto aqui? Eu trabalho, né, um dos meus trabalhos aqui, além de atender individualmente os meus clientes na psicanálise, nas terapias energéticas, é trabalhar a carreira do terapeuta. E quando eu estava no corporativo, eu era coordenadora de time. Então, eu já manifestava esse propósito de desenvolver carreira, desenvolver pessoas. Não era o cenário ideal que eu queria, como é hoje. Mas, às vezes, a gente entra nessa loucura, eu quero fazer logo, eu quero dar o passo maior, quero que esses 9 meses de gestação dure 2, 3... né, que esse propósito nasça prematuro e às vezes aí, né, não tem estruturas sólidas. Eu trabalho muito com essa questão de estrutura sólida. Então eu já manifestava isso lá e às vezes a gente não percebe que a gente já está manifestando o nosso propósito aonde a gente está sentado. Nossa, sim, exatamente. E eu percebi também, acho que faz pouco tempo isso, quando eu comecei a falar, faz uns 3 anos que comecei a falar de propósito profissional. Eu também percebi isso, que se eu tivesse definido o meu propósito quando eu estava atuando como relações públicas, que foi um momento que eu fiquei super infeliz, eu conseguiria ter ficado mais tempo nessa atuação, usado ela como alavanca, para poder entrar na minha atuação autônoma mais amparada. Porque aconteceu justamente isso que você falou. Eu fiquei desesperada, não tinha sentido nenhum e acabei saindo sem ter para onde ir. Né? E aí tive que me virar no meio do caminho, o que não é legal, né? Se você consegue entender esse sentido, né, fica mais fácil. E aí você consegue até ter mais leveza nesse trabalho, que não é o ideal, mas que ele te ajuda, né? Então, como é que você consegue fazer 1% do seu propósito no seu trabalho, que não é perfeito, mas te dá um sustento, mas te dá um suporte? O que mais que você pode desenvolver dentro desse trabalho, você pode usar, inclusive, como terapeuta depois. Por quê? Cada pessoa, você, por exemplo, o desenvolvimento de time, eu tenho certeza absoluta que você tem muito mais experiência com muita coisa que tem terapeuta que se formou direto, nunca trabalhou dentro de corporação e foi atender, que não vai ter. Então, você já tem esse diferencial. Você já tem outras competências para ajudar outras pessoas. E a gente perde essa oportunidade, porque daí a gente fica nessa ilusão de que eu tenho que ir direto, eu tenho que me livrar disso que está me incomodando. E é aquela máxima, né, gente? Se a gente olha para a sombra, para o incômodo, ele pode virar nosso parceiro, né? Se a gente consegue trabalhar com ele. E olha que interessante, né? Outro dia eu estava fazendo uma reflexão, porque Mari passa várias tarefas, né? Fale um pouquinho de você. Eu não tenho um costume, assim, agora que eu tô nessa mentoria que eu tô falando mais né, da minha pessoa ali no Instagram. E aí eu fui ver a minha trajetória, né? Eu comecei como recepcionista, depois no financeiro, e aí eu trabalhei com vendas, e fui coordenadora, analista. E hoje isso dentro do meu negócio faz parte, porque sou eu que toco 100% esse negócio. Então, e o período que, assim, quando eu fiz a transição de carreira e virei terapeuta, eu entrei no modo assim, vou deixar para trás tudo que foi, agora eu vou viver só de terapia. E o meu negócio caiu ladeira abaixo. Porque não dá para apagar a nossa história. Se eu vivi aquilo, é para eu trazer aquilo para o momento atual que eu tô, porque também faz parte do meu propósito. Será que tudo que você já não manifestou aí, né?
quem está nos ouvindo, até hoje na vida profissional, será que não é para você trazer, né, todas essas habilidades, competências, conhecimentos aí para o seu negócio de terapeuta? Até porque, Amanda, eu atendo em grande maioria individualmente terapeutas e gestores. Quem não é terapeuta e passa comigo são gestores. Tem time abaixo deles. Sim, sim. É isso, né? Eu também. Eu amei a minha faculdade de Relações Públicas e eu fiquei muito frustrada quando eu não me vi realizada dentro do ambiente da comunicação. Mas hoje, eu também não estaria onde eu estou se eu não tivesse a comunicação. Porque é a base de tudo para mim, né? E falta um pouco disso, né? De entender que talvez E eu acho que é muito do trabalho da terapia, né? Ajudar a gente a entender isso, né? Que o caminho que a gente passou trouxe a gente até aqui. Então, ele trouxe competências que são essenciais para mim e para o público que eu vim atender, né? E como faz falta a gente ter essa consciência, né? Pois é. E é importante olhar, né? Fazer até um. Gente, pega um papel, coloca aí essas habilidades e competências, vê o que cabe dentro do seu trabalho como terapeuta. E às vezes, se você não for manifestar isso, algum cliente que vai te procurar tem essa energia. E outra coisa, gente, quem é terapeuta trabalha com energia. Se a gente exclui aquilo que a gente viveu, aqueles clientes que estão na mesma frequência, não chega até você. Sim. É verdade, é verdade. Não, e é isso. E esse exercício de escrever, ele é um exercício que eu faço, às vezes, com alguns clientes que estão nessa situação, né, de não entender como pode usar todo o passado, toda a experiência que teve no agora. E faz toda a diferença. E assim, eu sou apaixonada por mandar as pessoas escreverem tudo, né? Porque vem pra consciência, né? A gente para de ficar só viajando no banho, na rede, e traz para a consciência, a gente consegue trazer para a ação do dia a dia. Então, é uma ótima dica, assim, escreva tudo que você teve de experiência e as competências que você usou, né, nessas experiências e como você pode usar elas agora, até para o próprio negócio, porque ser terapeuta, não sei se eu vou falar uma besteira, mas eu entendo que é assim, a maioria é autônomo, né? É muito difícil você estar dentro de uma empresa, de uma corporação. É autônomo. Então, para ser autônomo, você vai ter que se autogerir, né? Que nem você falou. Se eu não consigo autogerir o meu negócio, eu não consigo fazer ele chegar para quem precisa, né? De ajuda. Não, e detalhe, até quem está dentro do corporativo, porque eu tenho um pezinho lá ainda, né? Eu participo de um projeto, pois é, com a Intuito, que é uma empresa, né, criada por uma antiga gestora minha, do último trabalho que eu tive. E dentro dos produtos que ela fornece ali, né, ela desenvolve material para treinamento, faz todo o acompanhamento do treinamento ali, né, para as empresas. Elas criaram, falo elas porque a Viviane e a Tati, elas criaram um produto chamado CIPAT Experience. Então, são palestras dentro das empresas de CIPAT, mas com um olhar atualizado, assim, mais humano, bem nessa pegada que a gente está hoje em dia, né? De trazer ali para o dia a dia. Eu não sei se você já achou alguma palestra de CIPAT, mas quando tinha semana CIPAT na empresa, eu falava, ai meu Deus, por que eu vou assistir essa palestra? Mas tem que ir, né? Enfim. E elas estão trazendo esse olhar de inovação para dentro das empresas. Algumas palestras em campo e outras online. Então, mesmo sendo terapeuta, eu tenho dentro ali do meu cardápio de serviços essa palestra de inteligência emocional dentro do mundo corporativo. E era um dos desejos que eu tinha antes de ser terapeuta, era levar um pouquinho das terapias integrativas para as empresas. Então, às vezes, o terapeuta ele fala, vou atender cada cliente, e tudo bem se essa é a sua verdade, tá tudo certo. Mas não se fechar só nisso, porque a gente pode manifestar o nosso propósito em vários campos. Sim, muito. E é isso, né? Eu também atuo com projetos de empresas, já fiz palestra em CIPAT de propósito, sobre propósito. E de propósito. E de propósito. Mas eu falei sobre propósito justamente para fazer esse link, né? Da importância de você ver o sentido do seu trabalho para ter segurança. Porque se você não está presente, você não consegue ter segurança no que você está fazendo e ficar seguro, né? E é o que você falou. Eu tenho que tomar cuidado.
Porque como eu saí do mundo corporativo um pouco traumatizada e fiz essa transição, a minha tendência original era ir para esse lugar que você falou, de eu quero só atender, não quero mais entrar dentro da empresa. E aí eu comecei a ver que eu tinha o que falar, o que trazer de consciência para a empresa, né? E que a gente está, finalmente, eu estudo muito o futuro do mercado de trabalho, e finalmente a gente está entrando numa era que a humanização está sendo cobrada dentro das empresas, e vai começar a ser cobrada cada vez mais. E aí, se eu tivesse me fechado para isso, eu poderia deixar de ter essa atuação, de ter, inclusive, essa renda, que é muito essencial, e de atingir as pessoas que estão lá dentro e ajudar quem ainda está preso naquele modelo que tem adoecido a gente, inclusive, né? Então, é possível você estar dentro de uma empresa consciente, mas talvez o nosso papel seja ir lá e ajudar a pessoa a acordar, né? E aí, como é que eu vou fazer se eu estou fechada, né? Se eu estou tão traumatizada que eu não quero nem atuar nesse campo, né? Então, é muito interessante a gente ficar aberta mesmo. Inclusive, manifestar o seu propósito lá dentro. E é interessante porque, assim, gente, sem levantar a bandeira aqui de feminismo, enfim, nada disso, tá? A gente, vamos falar, né, adultos com adultos. Para uma mulher, dentro do ambiente corporativo, é muito desafiador. Então, quando eu fui fazer a primeira palestra da CIPAT, eu tinha a impressão de que eu não podia falar. Por quê? Porque tinha isso ali no meu inconsciente, eu não tinha rastreado isso ainda, né, em terapia, e foi muito importante porque veio aquilo, a gente segura a onda, porque a gente dá conta, se a gente vai, a gente dá conta. Sim. E aí depois eu trabalhei isso na terapia, porque tem essa... Às vezes as pessoas não expressam, mas você percebe que tem esse ar, né, meio, mulher não fala aqui. E eu trabalhei por quase 11 anos numa empresa de TI que 80% eram homens. E eu precisei me masculinizar por muito tempo para conseguir ter voz ali. E eu estava dentro, né, nessa palestra CIPAT como eu, terapeuta, né, já com o feminino um pouco mais acolhido, o masculino um pouco mais desarmado, né? Então eu senti esse desafio, mas a gente foi para cima. Então, manifestar esse propósito em várias frentes, gente. Não se fechar ali na caixinha. Tem mercado, e eu tenho falado isso há mais de um ano, eu sinto que vai ter cada vez mais procura por terapia, por esse tipo de abordagem em vários lugares. E tem mercado, gente. É olhar e manifestar o nosso propósito. Interessante, Amanda, que antes de eu decidir ser terapeuta, uma astróloga fez uma leitura do meu mapa, falou assim, Adriana, você vai unir as terapias com o que você sabe do corporativo. Eu falei, mulher, mas como é que faz isso? Aí ela falou, não sei como, só tá aparecendo aqui. E aí a gente dá murro na ponta de faca, faz a birrentinha, não vou fazer isso, vou trabalhar desse jeito. Aí o universo pega a nossa vaquinha, joga pelo precipício, a gente surta um tantinho, trata mais um tanto na terapia, e aí engata a primeira, vai na segunda, e agora a gente tá indo. Exatamente, é isso, né? De fato, a gente está aberto para manifestar o propósito e usar todos os nossos talentos, né? Para manifestar este propósito, seja como terapeuta, seja em qualquer outro tipo de atuação. Eu fiquei pensando, enquanto você estava falando do lance do descrédito, né, que a gente sente enquanto mulher quando a gente vai falar dentro de uma corporação, ainda mais quando a gente vai falar de humanização, de propósito, dessas terapias. Eu também já passei por isso e passo, né, porque a gente acaba até sendo mais questionada. Foi o que você falou, ninguém aponta na hora, mas questiona muito mais, mas tem uma vibe, assim, né? E eu estava conversando com uma das meninas que está fazendo o grupo comigo, e assim, ela me trouxe a questão de, é possível eu ser bem-sucedida aonde eu quiser, em qualquer área? Aí eu falei, olha, possível é. O que você precisa ter consciência? Se você tem o tempo necessário para isso acontecer,
se você consegue bancar todas as dificuldades que você vai ter. E para bancar, você precisa ter essa consciência. Então, você precisa ter consciência que, enquanto mulher, você vai sim poder passar por situações de descrédito, porque você é mulher e a nossa sociedade credibiliza muito o feminino. Se você é negro, você vai passar por situações de descrédito, porque a gente está numa sociedade racista. E aí, você tem que ter consciência disso, para que isso não abale a sua autoestima e a sua confiança, e você consiga lutar contra isso. Para você falar, não, eu sei que isso aqui não tem a ver com a minha competência. Isso aqui tem a ver com o formato da sociedade que a gente está inserido. E aí você consegue ir lutando pouco a pouco para fazer para manifestar esse seu propósito no mundo. Então é muito importante a gente entender o cenário que a gente está inserido. E o que a gente vai ter que passar para fazer esse propósito acontecer, né? E olha que interessante, né? Você falou tempo necessário, bancar e consciência. A gente sai, né? Eu fiz a migração de carreira bonitinho, quitei lá, eu tinha umas contas, né? Porque quando eu engravidei, eu fiquei na caixa, porque minha gestação foi de risco. Então eu precisei quitar todos aqueles empréstimos que a gente fez naquele período. Zerei todas ali as contas, fiz contas, saí com acordo, enfim. E tinha ali o meu calção por alguns meses, né? Eu acho que 1 ano, se eu não me engano. E às vezes a galera fala, vou pedir as contas amanhã e vou... Gente, a gente queria que fosse assim, sabe? Mas não dá para ser assim. Porque o terapeuta, ele trabalha com energia, ele precisa estar o mais consciente possível das emoções. A gente nunca vai estar 100% ok para começar a atender, porque faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano, mas a gente precisa estar consciente de como a gente funciona e do que a gente banca. O terapeuta, para a gente manifestar o propósito, a gente tem que se bancar, precisa entender que tem um tempo para as coisas começarem a florescer, que quando a gente começa, a gente vai semear, e a consciência de que tudo isso faz parte, gente. Eu vejo muito terapeuta frustrado, achando que não vai dar certo, e aí eu digo sempre o seguinte, põe no papel o quanto você já investiu, e me diga se uma pessoa que já investiu tudo isso na carreira não está no seu propósito. Sim, exatamente. E você sabe uma coisa que pode ajudar muito é o pessoal entender que o propósito, ele é uma estrada. Então, o propósito profissional, ele te mostra o caminho. E no meio desse caminho, pode ter atalho, pode ter uma bifurcação, que você só vai descobrir se você andar nesse caminho. Então, o propósito profissional, ele é muito mais um guarda-chuva, uma estrada, que vai te mostrar várias possibilidades dentro disso. Para você alcançar ele, para você manifestar ele em diversas porcentagens, que era 1% que você estava falando, né? Então, se está difícil permanecer no trabalho, que você já entendeu que não é o que você gosta de fazer, e você queria jogar tudo para o alto e ser 100% terapeuta, mas não dá também, porque o terapeuta ainda não foi, acha um sentido de permanecer onde você está. Ou se dê um prazo para você mudar para um outro lugar, que seja menos pior, mas que ainda te dê um sustento, te dê esse suporte para você fazer essa transição para terapeuta de maneira segura, né? Que foi o que você falou. Não adianta nada você jogar tudo para o alto e se jogar no autônomo, assim, para ser terapeuta, e não conseguir estar centrado para fazer o seu papel de terapeuta, né? Eu falei que eu faz 10 anos de terapia e psicoterapia. E esses meus 10 anos de psicoterapia me prepararam muito para atuar com o que eu atuo hoje. Porque é isso, a gente lida com pessoa. Eu não atuo especificamente como terapeuta, mas eu lido com várias questões das pessoas. E se eu não tivesse lidado com as minhas questões antes, eu não ia estar conseguindo ajudar a pessoa. Até indicando, tem muito cliente meu que tem questões para terapia. E aí eu falo, olha, aqui eu não vou ajudar com a consultoria, porque isso é mais fundo. E não sou eu ainda não sou psicanalista, estou namorando essa formação. Mas para trazer para a minha atuação. Ainda não, mas eu indico, eu falo, ó, aqui você vai precisar de ajuda de um profissional, de uma terapia, de uma psicoterapia, para aprofundar. Só que se eu não passasse por isso, eu não ia conseguir passar para o outro.
E é tudo isso, né? Se eu também não tivesse passado por toda essa trajetória, eu também não ia estar conseguindo ajudar o pessoal a entender que quanto mais você tem um amparo de um lado, mais você consegue do outro desenvolver a carreira que você quer de verdade, né? Então, ver sentido, ver, assim, acho que o melhor conselho que eu poderia dar para alguém que está fazendo uma transição de carreira é: ache pequenos sentidos no que você está fazendo, para te dar o suporte, para você chegar no sentidão, no propositão, sabe assim? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá mandando aqui. O John colocou, verdade, foi o corporativo que me deu e me dá gás para continuar estudando e indo atrás, para entregar cada vez melhor o meu serviço na terapia. O John, ele atende, ele ainda tá no processo da empresa, né? Eu fiz muito isso também no começo, gente. Meu filho tinha 3 anos. 3 anos. Pensa na culpa. Tanto que eu trabalhei a culpa da mãe largar aquele em casa. Eu saía de casa às 5 da manhã, entrava no trabalho das seis da manhã às 3 e pouco da tarde. Saía, atendia 1 ou 2 clientes. Tinha dia que eu tinha curso à noite. Tinha dias que eu não via o meu filho, né? Isso foi bem setembro, começou em setembro de 2017. E só em abril de 2018 que eu me desliguei do corporativo e fiquei só como terapeuta. Né? E a gente tem uma ideia, né, meu povo, quando a gente vou viver lá só de terapia, não vai ser mais tranquilo, eu vou ter mais tempo. Quando a gente tem o nosso negócio, gente, é planilha de entrada e saída, é agenda, é compromisso, é post. E é muita coisa, e a gente continua fazendo muita coisa que a gente não gosta. Então, outra coisa, aquela frase de trabalhe com o que você ama, que você nunca mais vai trabalhar, eu quero morrer quando eu vejo também. Que mentira! Você continua trabalhando. Só que daí, pra mim, qual que é a diferença? Aquilo que a gente estava falando. As coisas que eu não gosto de fazer compensa pelo prazer do que eu gosto de fazer, né? Mas eu continuo fazendo coisas que eu não gosto. Eu continuo trabalhando muito. E aí, eu não sei se você concorda, mas eu trabalho até muito mais. Porque quando eu gosto, eu me dedico mais. E quando eu vejo, já trabalhei 15 horas. Só que é diferente porque eu estou me alimentando também do que eu estou fazendo. Então é só essa a diferença. Vai continuar sendo trabalho, né? Eu vou continuar precisando de férias. Eu vou continuar precisando de um final de semana. Eu vou continuar precisando maratonar uma série do Netflix para aliviar a cabeça. Né? Então não é assim. Né? Tem que entender que é isso, ainda mais quando é nosso. Né? E ainda mais quando é o terapeuta, assim, a gente vai estudar diversas outras coisas, gente. Eu estou terminando uma formação em uma pós em constelação sistêmica, que, enfim, como é online, a gente vai falando, amanhã eu faço a aula, mas estou na metade do curso, meu povo, uma hora sai. Estou fazendo a mentoria com a Mari, tem todo o material que eu estudo dos cursos de magia que eu ministro, o material que eu tenho que entregar para o pessoal da mentoria, é reunião, é atendimento, então a gente acaba trabalhando muito mais. E a gente está aqui para falar verdades para vocês, assim. Quer ser terapeuta, é bastante trabalho. Não é só sentar ali na sala de vocês, esperar o cliente vir magicamente ali cair no seu colo. Não, a gente precisa captar cliente, fechar cliente, atender, ajustar a agenda. Meu, é um monte de coisa. Eu ainda tenho espaço, né, que eu loco sala por hora para terapeuta atender, que volta e meia eu tenho que conferir se tem papel no banheiro, se tem o copinho para o povo beber água, se o filtro tá cheio. Então, assim, vamos desconstruir esse mundo da Disney, da Cinderela. Terapia é trabalho. E a gente precisa receber por isso. Então... Sim. E uma coisa que você falou, que é isso, né? Eu também sou dessa pegada. Estou estudando o tempo todo. Também estou fazendo 1 milhão de formações. E a gente tem que lembrar que estudar também é trabalho. Porque tem isso, né? A galera acha que está lá estudando e acha que está trabalhando só quando está atendendo. E não é. Porque se você está se capacitando para o seu trabalho, você está trabalhando. Né? Então, lembrar disso, né? Que esse investimento em estudo, ele também possibilita que você chegue mais próximo do seu propósito. Porque rola uma culpa. Eu mesmo tive já muito... Acho que agora, neste momento, acabei de perceber que eu não tenho mais essa culpa.
que eu integrei isso no meu trabalho. Mas foram anos também, né? Falando assim, nossa, não tá rolando as coisas. Aí minha psicóloga falava, mas você não acabou de fazer um curso? Eu falava, sim. Então, você também estava trabalhando. E aí, até isso entrar na cabeça, demora, né, gente? Pois é. E não só o tempo que a gente investe, mas o investimento financeiro. Entra dentro dos investimentos do profissional. Para quem já vive, né, de terapia, entra lá na planilhinha, na parte dos custos, dos investimentos do negócio. Não é pessoal que você está estudando, é claro que uma coisa ali gira a outra. Mas quando você faz um curso focado para a carreira, é um custo aí da sua empresa, do seu negócio, meu povo. Exatamente, exatamente. E é difícil, né? Tem muita crença, né? Muita coisa social que a gente tem que ir quebrando, né? E que exige muito esforço. E eu acho que, de novo, o propósito profissional, ele ajuda a gente a lembrar disso, né? Dá um gás pra gente e até dá um direcionamento, né? Assim, de você entender que você... Porque, assim, dá para você fazer tanta coisa quando você atua como terapeuta que, se você entender qual que é o seu propósito profissional em ser terapeuta, você consegue saber que técnica que você vai focar para fazer naquele momento, né? Porque o contato que eu tenho tido com as terapeutas que eu tenho falado é muito disso, assim, é tanta coisa legal, tanta coisa que eu gosto, que eu não sei aonde eu vou focar antes. Né? Tem isso, não tem? Estou falando besteira? Tem. Porque é o que eu estou sentindo com todo mundo que eu estou falando. Tem. E aí, se você entende qual que é o seu propósito profissional, então o que você quer entregar para o mundo com o seu trabalho, e você consegue mapear suas principais necessidades, você consegue definir as prioridades. Então agora, a minha necessidade, por exemplo, é pagar um empréstimo. E aí, tem um curso aqui que eu sei que se eu fizer, ele vai me rentabilizar mais rápido. E além de ajudar eu atingir 50% do meu propósito. Então é isso que eu vou focar agora. E aí, aos poucos, você vai construindo esse caminho de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade. Também para sair daquela máxima, aquela ilusão, de novo, de que você tem que focar só no grandão, né? Só naquele lá que é 100%. Mas para você chegar no 100%, você tem que ver esse caminho, né? Que é uma coisa que eu tenho também falado muito nos meus atendimentos e no meu trabalho. Ao invés de focar só no objetivo final, foque no caminho. Qual que é o caminho profissional que você quer desenvolver até chegar naquele objetivo final? Porque daí isso ajuda você a ter fôlego, a, inclusive, reconhecer os pequenos ganhos, as pequenas vitórias. Que a gente também tem mania de fazer isso. De só reconhecer quando a gente chegou lá no final. E o final demora, né? Muito. Então, assim, comemorar os pequenos passos. 1 cliente por dia é uma vitória. 2 clientes por dia, mais uma vitória. Estabeleça coisas para você comemorar, se presenteie, se parabenize. Nem que seja com um cafezinho, um tempinho para você, né? É tão importante. E olha que interessante, né? Você falou do comemore um cliente, comemore 2, né? A gente precisa ter meta, gente. Para a gente manifestar o nosso propósito, precisa. E um dos assuntos que eu falo na mentoria profissional terapeuta é de olhar a capacidade de agenda. Porque às vezes o terapeuta vai falar assim, eu vou atender 30 pessoas por semana. Gente, eu atendo, com todas as outras tarefas que eu atendo, que eu tenho, né, na minha vida, eu atendo de 12 a 14 pessoas por semana individual. E aí tem os trabalhos em grupos, que aí, outro dia eu fui somar, chegou a 100. Mas no individual é de 12 a 14. E aí lá vai e eu já fiz isso lá no começo, enchei minha agenda, eu bati acho que 22 e eu quase fiquei doente. Porque eu não dou conta, a minha energia não é para atender esse 1 a 1 em grande quantidade. É para atender 1 a 1 em menor quantidade e em grupo maior quantidade. E como que a gente descobre isso? Terapia. E na prática, né? Indo lá, testando e ó. Então a gente precisa saber como que a gente funciona. Porque aí chegou uma hora que esses 22 clientes foram ceifados quase que ao mesmo tempo. Porque a minha energia estava mais concentrada no coletivo, e eu resistindo ao coletivo.
Então, o terapeuta ele precisa trabalhar com metas reais. Então, vou começar a atender, então eu faço uma meta de 4 clientes. Ah, deu certo? Vou para uma meta de 6, vou para uma meta de 10. Deu certo? Nossa, mas eu tenho aqui, por exemplo, a constelação. Ah, então a constelação eu posso fazer em grupo. Ah, então ali no grupo eu já vou atender lá 12 pessoas, por exemplo. Então, ter metas claras, definidas, é importante. Eu sempre falo isso na mentoria. E para quê? É o caminho. Exatamente, exatamente. E também uma coisa que eu acho que até passei um pouco por isso no começo desse ano, é você entender o espaço de cada técnica que você usa na sua vida, na sua agenda e para o seu propósito. Porque foi o que você falou. Vai ter gente que vai querer dar um espaço maior para grupo. Vai ter gente que vai querer dar um espaço maior para atendimento individual, para uma técnica X, para uma técnica Y. Então, tente entender também como que isso faz sentido dentro do seu propósito profissional. E para você e analisar a sua energia, né? E aí, acho que volta muito naquele esquema que a gente estava falando no começo, de você não se fechar. Porque se você fica focado numa coisa e se fecha para o que está vindo, você perde a oportunidade de experimentar e saber, de fato, o que faz sentido ou não para você, né? Exato. Ó, a Mari colocou aqui, amo pessoas unindo forças. Olha a Mari, toda. A Mandinha também faz perguntas bem profundas. Seria uma ótima psicanalista. Ó, a Mari dando um ok aí, hein? A Fati colocou aqui, bora que vai se apaixonar pela psicanálise. Ó, o pessoal tudo torcendo para você ser psicanalista. Mas, gente, eu amo essa área, né? Assim, como minha mãe é psicóloga clínica, que ela atende, eu fui criada dentro dos conceitos da psicologia, né? E eu sempre flertei, assim, né? Com vontade de fazer psicologia, psicanálise para entender. E eu tenho muita vontade, eu acho que vai ser um dos próximos cursos que eu vou fazer. Mas tem um que eu estou namorando mais, que é uma pós em logoterapia. Você já ouviu falar da logoterapia? Já ouvi falar, assim, de nome, mas como que funciona a logoterapia? É uma vertente da psicologia que defende a busca do sentido do ser humano. E aí ela foi criada pelo Viktor Frankl, não sei se eu falei certo o nome dele, é difícil. E ele era um psicanalista que passou pelo campo de concentração do nazismo. E aí ele desenvolveu isso lá dentro, com a vivência dele. E é uma área muito legal. E aí, então assim, eu tenho vontade de estudar tudo e trazer para o meu trabalho de consultora. Então, eu estou flertando muito fortemente com esse curso de psicanálise também, junto com a logoterapia, para poder trazer aí para os meus conhecimentos. Porque a mente humana é muito maravilhosa, né? Pois é. Eu gosto bastante da psicanálise, que eu gosto do que está oculto, o que está por trás, né? Quando eu vou criar material ali do Instagram, eu olho e falo assim, nossa, mas essa dor aqui atrás tem uma questão de autoestima. Então, o que está por trás é o que me seduz ali, né? Então, enfim, cada um entende o seu propósito, né? Então, né, de repente, sua pegada é mais comportamental, é mais da ação. E isso é bacana, assim. E cada um dentro do seu propósito se completa. Porque a Amanda trazendo essa vivência que eu, com esse olhar dos bastidores, a gente completa, assim, é uma alquimia, né? Eu sou maga também, enfim. Então, eu olho para essas junções que às vezes a gente faz, né, que a vida traz para a gente, e me vem uma alquimia, porque cada um no seu propósito, a gente se encontrando, é como se a gente manifestasse um propósito maior que vai além do que a gente é. Exato, exatamente. E também, assim, falando um pouco dessa minha vontade, a gente lembrar que, por exemplo, não é porque eu quero estudar psicanálise que eu vou ser psicanalista. E isso não me tira do meu propósito. Muito pelo contrário. Eu consigo hoje fazer essa escolha porque eu sei a maneira que eu quero atuar. E eu sei que, por exemplo, os conhecimentos da psicanálise vão me agregar. Então é diferente, né? Porque eu acho que a gente tem um pouco nisso no coletivo, né? Se eu estudar tal coisa, eu vou ter que virar aquilo. Não necessariamente, gente.
Você pode agregar esse conhecimento, assim como a gente sugeriu para o pessoal agregar os conhecimentos passados, né, das experiências na sua atuação atual, você pode fazer a mesma coisa com tudo que você for estudar. Então, basta você saber qual que é o seu foco, o que você quer manifestar, né, como você falou no mundo. E olha que interessante, né? A minha manifestação é trabalhar o ser humano, profissional e pessoal, né? E quando eu fui fazer o curso de psicanálise, foi para complementar as terapias integrativas, né? Que eu atendia mais na parte energética. E aí acabou virando a chave, né? Hoje em dia é muito mais psicanálise, e é claro que quando aquele cliente entra ali comigo no online e eu vejo que aquele dia ele está em muita dor, eu falo, hoje nós não faremos psicanálise, hoje a gente vai aplicar tal ferramenta. Porque é o que ele precisa ali, né? Sim. Então, olha que interessante, né? Através de um estudo complementar, ele acabou virando a chave e trouxe um dos serviços principais que eu atendo hoje. E olha que interessante, né? É uma coisa que essa questão da gente estudar, da gente buscar o nosso propósito, né? Ela vai caminhando ali até de acordo com o nosso desenvolvimento, a nossa consciência. Muito. Porque eu estou programando para o ano que vem fazer uma pós em psicanálise clínica. Que legal. Né? Mesmo já sendo psicanalista, justamente para quê? Para a gente ter esse complemento ali nos estudos. É um outro olhar, é uma outra instituição. Sim, sim. E como é importante a gente ficar aberto, né? Foi o que eu falei. Foi o que você falou no comecinho, de ficar aberto para o que aparece. Porque é isso, você tem um chamado, vai fazer um curso, que legal. Pode ser que aquilo abra uma nova bifurcação, pode ser que aquilo só agregue para o seu conhecimento. Então é muito importante. E aí eu acho que é legal estar nesse espaço onde tem terapeutas que vão entender o que eu estou falando, da gente estar aberto para o que o universo traz para a gente também, né? Porque isso vai mostrando qual que é o caminho que a gente se propôs a fazer aqui, né? E se a gente tem essa consciência, fica mais fácil da gente não ficar brigando e usar isso tudo como motivador, né? Como combustível para a gente chegar até onde a gente quer. E eu percebo muitos terapeutas, vou fazer mais um curso para manifestar. Vou fazer mais um curso para manifestar. E fica ali, ó. Eu falo que fica guardando o certificado na gaveta mediúnica. Nossa, então, um dia, total. que aquele dia vai se manifestar, aqueles certificados vão sair andando e vai... Não, gente, não é isso. A gente fez o curso, põe em prática. Eu sou a louca dos cursos, assim, hoje muito menos. O ano passado eu fiz uma formação em florais de Minas. Eu fiz sábado e domingo. Na segunda já tinha fórmula de floral pronta para mim, para o meu marido e para o meu filho. Porque eu falo, gente, não vou guardar na gaveta mediúnica, vamos manifestar isso. Sim. E mesmo se você não está atendendo agora, manifesta isso em casa. Faz, sei lá, um exemplo do floral, um floralzinho para o animalzinho, aplica um reiki no animalzinho, vai percebendo, vai observando ali no seu entorno. Não deixa para manifestar isso só quando sair da empresa, sair lá do trabalho concursado. Não, mesmo porque, se você não coloca em prática, você não sabe o lugar que aquilo vai ocupar na sua vida profissional. Não dá. Porque é o que a gente está falando. Uma coisa é você se encantar por uma técnica, é você ir lá e gostar e se identificar. A prática é diferente. Então, se você não coloca em prática, você vai sempre ficar na dúvida de qual que é a técnica que eu mais identifico. Qual que é a técnica que mais atrai para mim o que eu quero. Qual que é a técnica que me traz o retorno que eu estou precisando? É a estrada. Se você ficar só admirando aquela estrada bonita, aquelas fotos que a gente vê no Google, você nunca vai saber o que ela tem um pouquinho mais para frente, se você não andar nela, né? E olha que interessante, nas terapias tem as técnicas corporais e emocionais, né? E, enfim, energéticas, espirituais, que seja. Eu adoro passar por terapia corporal, sempre gostei. Mas eu tenho uma questão, né, que eu já trabalhei por muito tempo em terapia também trabalho, que é a questão do toque do outro, né? Por muito tempo nem abraço eu recebia. Quem me vê pessoalmente fala, nossa, a general chegou, gente. É que vocês me veem no online. Pois é. Né, questões de infância aí. Enfim. E se eu não tivesse me percebido lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu teria feito um curso de massoterapia, que acontece com muito terapeuta. Mas eu não tenho essa pegada de ir lá e ficar amassando pãozinho. Tanto que eu fiz uma técnica,
que é o barras de Axis, que é uma técnica que a gente toca na pessoa. E hoje, eu adoro receber barras, gente, adoro. Mas eu não me vejo aplicando. Às vezes eu utilizo como uma ferramenta ali na minha caixinha de ferramentas que eu falo, né, em alguns clientes, em alguns momentos. Agora nem tanto, porque eu quase não estou atendendo presencial, só online. É um caso ou outro muito específico que vai no presencial, mas não é uma técnica hoje que eu aplico. Ela é uma das técnicas que fica na minha gaveta mediúnica lá de certificado. Mas se eu tivesse me percebido antes, né, nesse ponto, eu não teria feito esse curso. Porque eu gosto de receber, mas não quer dizer que eu vou aplicar. Então, e aí você sabe, eu sou formada em Access também. Mas quando eu fiz, eu já sabia que eu também não gosto de encostar. Tem essa mesma questão. Tanto que eu fiz porque minha mãe me recomendou, porque ela também é formada, e aí eu falei, mas eu vou fazer pra mim. Eu tinha plena consciência de que eu não ia fazer com ninguém. E isso pelo menos traz um pouco mais de alívio, né? Eu não consigo, gente. Na formação, já que você tem que fazer a prática, já estava em agonia de encostar na outra pessoa, entendeu? Pois então, gente. E a gente fala que vai fazer da gente. Quem diz que a gente faz, né, Amanda? Tipo, vai ficar... Não faz. Não faz. Mas eu faço as frases. Pelo menos as frases ajudam bastante. Já foi um conhecimento bom para mim. Mas eu acho que isso que você falou é muito importante também, né? Você entender as suas limitações. Porque daí você vai mostrar como você quer manifestar o seu propósito no mundo, né? Tem gente que vai manifestar com massagem, encostando, fazendo trabalho corporal. Tem gente que não. Então, entenda as suas limitações também. Uma listinha de limitação é bom, viu? Porque daí dá pra gente trabalhar na terapia e também falar, não, isso aqui tá trabalhando na terapia, mas não quero fazer, tá tudo bem, né? Você sabe que eu ouvi uma vez da Andresa Molina, porque eu fiz a formação em manoterapeuta, né, gente? Eu já fiz tanto curso que né? E aí, um dia em aula, ela falou, gente, antes de saber o que vocês querem fazer, vocês precisam perceber o que vocês não querem fazer. Exatamente. Então, eu tô falando aqui, né? Sou maga. Eu dou curso de magia, mas eu não anuncio isso no meu Instagram. Por quê? Porque lá no começo eu anunciei e a galera começou a me procurar para pedir umas coisas assim. Uma vez uma pessoa me procurou que a filha da vizinha estava se envolvendo com um homem casado e ela queria que separasse. A vizinha queria que separasse ali. Naquele dia eu falei, gente, eu não vou anunciar mais. Eu vou anunciar que eu dou curso de magia divina, porque não foi para isso que eu fiz esse curso. Para mim, a magia divina é para autoconhecimento, para eu entender as minhas energias, para eu conseguir manipular essas energias no meu campo. Não é para desfazer o relacionamento extraconjugal da filha da vizinha, que não era a filha da vizinha, né? Enfim. Então, setar o que eu não quero na minha vida profissional e na minha vida pessoal também é importante, fundamental, gente. Porque senão a gente fica perdido. Começa a fazer um monte de curso, aí chega no final e fala, e agora? Exatamente, exatamente. Então, e aí, assim, mais dica para quem está vendo a gente está perdido, né? Comece a rascunhar o que você quer fazer com o seu trabalho no mundo e junto uma listinha do que eu não quero fazer. Nem que seja para manifestar 100% esse propósito, eu não estou a fim de fazer, né? E isso a gente tira muito da nossa atuação, da atuação atual, por exemplo. Se a pessoa está num trabalho que ela não gosta, os piores trabalhos, vai ter alguma coisa que você gosta de fazer, nem que seja dar o bom dia para uma pessoa. Então, você já percebe que você gosta dessa interação. E as coisas que você detesta, já lista o que você detesta. Porque isso já ajuda você a entender para onde você não vai querer ir, independente de onde você esteja, né? E que atuação você esteja fazendo. E olha que interessante, o pessoal que é psicanalista tem muito aquela ideia do como que eu não tenho que nada, né? E eu até fiz um post essa semana falando disso. E realmente a gente não tem que nada, mas existem coisas que são necessárias e importantes. Então eu não tenho que nada, porém eu como na minha casa e junto lixo. Eu não tenho que tirar o lixo da minha cozinha, mas é importante e necessário que eu faça isso, porque senão a minha casa vai virar uma casa de acumulador. Então, assim... Você vai ter que arcar com a consequência, né? Tudo tem os dois pesos e as duas medidas. Tudo na vida, até no nosso propósito. Vai ter coisas, como a Amanda disse, que eu vou fazer que eu gosto e que eu não gosto. Mas o importante é a estrada
né, a trajetória, e o que aquilo, o que aquele propósito desperta em mim. Sim, sim, sim. E o sentido, né, do que você está fazendo. Então, eu também sou super a favor. Eu amei esse post quando eu vi do Você Não Tem Que Nada. Também acho. Só que arque com as consequências. Então, assim, até tem muita gente que fala, esse negócio de ficar achando sentido, de ficar achando propósito, também cansa. Você pode não achar sentido. Você pode não achar propósito. Mas arque com a consequência de se sentir desmotivado, de se sentir perdido, de se sentir refém. Tá tudo bem. O importante é você fazer uma escolha consciente, né? Então, o meu trabalho, o que eu quero fazer é dar essa alternativa. Para quem está muito pesado, para quem não aguenta mais e quer entender como viver melhor, parar de só sobreviver, uma saída é você pensar no sentido. Uma saída é você identificar os propósitos. Acha isso pesado? Vai para outra saída. Ou só assuma que é isso. Né? Quero viver falando que está pesado. Tá tudo bem, é uma escolha, né? E tem gente, né, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, eu vou virar terapeuta, que é facinho ser terapeuta, gente. A gente tem olha, a gente tem que cuidar das nossas energias, da nossa psique, do nosso campo, das nossas finanças, dos nossos estudos, da nossa família, da nossa casa, enfim, né? Então as pessoas têm uma ideia muito romântica, gente, terapia é um trabalho. É um trabalho, é um trabalho. E eu ouso dizer que é um trabalho, inclusive, que exige um trabalho dobrado. Porque se você não se trabalha, você não consegue trabalhar o outro. Eu mesma já passei por várias terapeutas, de várias técnicas, que era muito raso o que a pessoa me dizia. Porque eu conhecia a vida dela e eu sabia que ela não fazia isso na vida dela. Eu sabia que ela não manifestava, que ela não se preocupava com isso. Como é que ela vai me ajudar? E aí, assim, é óbvio que eu não estou falando que o terapeuta é super bem resolvido, tem uma mãe psicóloga aqui, pelo amor de Deus. Mas que o terapeuta tem que ter a consciência de que ele, em primeiro lugar, tem que se trabalhar o tempo todo para poder ajudar o outro. Eu não sou terapeuta e eu acho que eu tenho que me trabalhar o tempo todo para poder ajudar o outro. Mesmo a minha vida cheia de perrengue. Por quê? É passando pelos perrengues que eu consigo ajudar a galera no perrengue dela. Você sabe que essa consciência de me trabalhar, ela vinha, assim, eu passei em psicóloga desde os 10 anos, por conta de questões de saúde, né? Era muita intervenção médica e a pessoa começou a bater cabeça ali aos 10 anos de idade. Então, eu sempre passei. Mas chegou uma fase da minha vida que eu via que a terapia era importante para mim como líder, trabalhar aquele time. Então, quando eu saí do papel de analista e virei líder, eu vi que era importantíssimo e não tinha tanta facilidade de você achar. Era aquele do plano de saúde que tinha 10 sessões, ou você pagava um valor X para uma pessoa que você nem sabia, não conhecia, não tinha indicação. E hoje, gente, a gente pode divulgar o nosso trabalho em vários canais. A gente pode fazer parcerias para as pessoas indicarem o nosso trabalho. Então, assim, leva, e eu sinto que cada vez mais vão precisar de terapeutas, né, nessa atualidade. Olha, eu tenho um dado concreto para vocês aqui. Está comprovado nas pesquisas de futuro do trabalho feito pelas grandes consultorias globais. O trabalho de terapeuta é uma tendência do futuro do mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente está saindo de uma sociedade que colocava a decisão da nossa vida nas instituições, que quem tomava a decisão era a escola, a família, a empresa, tudo fora. E a gente está sendo obrigado a voltar para dentro. Porque o que está fora está instável, pode mudar a qualquer momento. E o que está dentro, não. É menos instável do que está fora. E aí o que acontece? O que vai precisar de terapeuta para essa galera, para o mundo inteiro, se entender. Para o mundo inteiro entender o que está dentro. Então, gente, é fato comprovado para quem gosta da ciência. Comprovado com dados estatísticos e pesquisas. O mundo começou já e vai cada vez mais precisar de terapeutas. E terapeutas bem trabalhados, por favor, né? E seja você, então, ouvindo esses dizeres, essa pesquisa que a Amanda fez e trouxe para a gente aqui hoje, seja você o terapeuta do futuro. Gente, isso ficou um slogan. Né? É isso.
Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Paula colocou parabéns, adorei. A Paula, ela é terapeuta da educação, ela é psicopedagoga, ela está fazendo ali o processo dela de voltar a ser psicopedagoga, então ela está toda engajada, assim, né? Quando ela veio me procurar, eu falei, gente, vou pesquisar. Olha como que a gente não sabe. Eu sou psicopedagoga, aí eu fui pesquisar lá, né? Qual que é a função, o que que faz? Eu bati o olho e falei, gente, mas o psicopedagoga é o terapeuta da educação. E a gente precisa muito dessa mão de obra. Gente, eu fiquei em casa com meu filho, ele estava no primeiro ano, eu tinha vontade de tirar ele da escola, só não fiz isso porque eu ia ser presa, porque eu tenho trauminha da época da escola, e começou a startar no meio da pandemia. Eu falei, não. Meu marido que acompanhou ele, que deu conta, a criança aprendeu a ler no online. Então, tem muita gente, tem muito pai e mãe que está surtando aí nesse processo do online, agora voltou presencial e está surtando agora que voltou presencial. Então, outra profissão do futuro aí, né, que já devia ser de muito tempo, mas a gente nunca olhou para isso. Psicopedagogia, gente. Não é só para a questão da criança que tem um déficit de atenção, um déficit motor, não. A gente tem trauminhas, o nosso sistema de educação é muito linear e nem todo mundo aprende de forma linear. Inclusive, um dos meus traumas era esse, assim, né? O cartesiano. Então, psicopedagogo aí, ó, futuro. Também, sim, total. Deixa eu ver o que tem mais aqui pra gente finalizar, que a gente já passou do nosso horário. A Mari, nossa, eu também, Dri, vamos precisar de muito, muito mais, exatamente, muito mais terapeutas aí. A Ju, parabéns, importantes colocações, terapeutas avante. Então, gente, quero agradecer vocês ficarem aqui com a gente até o final, gratidão. Vou deixar gravado aqui. Amanda, gratidão por ter aceitado aí o convite. Se precisar, a gente vai lá também, lá no seu canal falar. A gente tem uma fala um pouco mais aberta, mas se precisar, estamos aí. Não sei se é o seu público. Sente, o convite está aberto. Se não for também, tá tudo certo, tudo ótimo. Foi incrível você aqui com a gente. Depois de... Oi, diga. Não, eu que agradeço muito, foi muito maravilhoso poder te conhecer, porque a gente está se conhecendo agora, não é mesmo? A gente só tinha se visto lá nas fotos digital. Então, amei muito estar aqui falando sobre esse tema. Adorei, eu preciso começar a fazer live no meu Instagram, então com certeza vamos sim fazer lá também. E também, para o que precisar, conta comigo. Adorei fazer essas reflexões, é um prazerzão. Gratidão, gratidão. E, gente, segue a Amanda aí, ela tem bastante dica lá no canal dela, por mais que vocês sejam terapeutas, gente, entenda que a gente atende pessoas de qualquer lugar. Então, se vier cliente do mundo corporativo com esse tipo de dor, olha, bora. Passa lá para Amanda para trabalhar propósito e você vai trabalhando na terapia. Eu acredito muito na sinergia de trabalho. Tem clientes que passam comigo, que eu indico para outras pessoas. Sabe, esse apego, o cliente é meu. Não, gente, às vezes o cliente naquele momento ele precisa passar com a Amanda, às vezes ele precisa passar com Maria, não tem problema nenhum. Então, siga a Amanda, às vezes ali, né, vai precisar mandar o cliente para lá, ou de repente alguma dica que tem ali vai agregar na sua profissão, não fica fechado só olhando questão de terapia, estuda mercado. Olha, assim, o terapeuta, ele precisa ter um olhar sistêmico. Sim, com certeza. E, ó, vou dar um spoiler aqui em primeira mão. Depois que eu comecei a falar com vocês por causa da Mari, eu estou com vontade de fazer um projeto exclusivo, de abrir um grupo exclusivo do meu programa para terapeutas no começo do ano que vem. Então, fiquem ligados, porque vem novidade por aí, e aí eu conto para você, para a Mari, para vocês poderem divulgar aqui para o pessoal. Olha que presentão, gente. E, gente, eu sou a pessoa ocupada, a Amanda é pessoa ocupada, Mari também é pessoa ocupada, todo mundo é ocupado, não que você não seja, mas todos nós somos ocupados. Se a gente não acreditasse no nosso propósito, nas terapias, no que a gente faz, a gente não pararia aqui para falar com vocês, a gente não pararia para pensar em projetos para vocês, para os terapeutas. Então, acredita nas terapias. Eu tenho certeza que vai estourar, assim. Isso, para mim, é fato.
né? Eu não tenho agenda para atender individual, então, gente, acredita que dá certo, dá para viver sim de terapia. Dá mesmo. Muito obrigada. Gratidão. Um beijo. Um beijo, tchau.